Neste segundo módulo, eu vou mostrar para vocês como funciona a área de trabalho efetivamente no Windows. Então, no primeiro módulo, eu apresentei para vocês aqui a parte de iniciar do Windows, que é a grande mudança dele, e agora eu vou mostrar para vocês a área de trabalho. A área de trabalho do Windows, aí sim, se assemelha muito às versões anteriores. Ela é praticamente a mesma, com a diferença de que você tem a todo momento que voltar a essa forma de trabalho para que você tenha os seus ícones, as suas configurações, enfim, os seus acessos. Então, para demonstrar a área de trabalho, ele me traz como padrão um ícone aqui chamado área de trabalho. Se eu clicar nesse ícone, o Windows, reparem que ele trocou completamente a tela e voltou para quem já era usuário das versões antigas, a mesma semelhança, onde eu tenho uma área de trabalho, um desktop, que ele é conhecido, que é como se fosse a sua mesa mesmo, o seu ambiente de trabalho. Nessa área você pode depositar alguns arquivos, você pode depositar pastas, atalhos, programas, enfim, é como se fosse a sua mesa. Aqui um exemplo de um ícone que é a lixeira do Windows. Então, o Windows tem por padrão, quando você exclui um arquivo, ele joga primeiro na lixeira, é como um desktop mesmo, como uma área, um ambiente de trabalho. Ele vai jogar no lixo e depois você pode limpar essa lixeira. Existe, lógico, a opção de você apagar de uma vez, mas esse é o padrão. Aqui embaixo, nós temos, para quem já estava acostumado com o Windows, onde era o botão iniciar, ele traz também uma janela que remete ao iniciar. Então, na verdade, o conceito do botão iniciar mudou. Quando eu clico aqui, eu volto. Esse aqui seria o botão iniciar antigo, que é onde estão todos os meus programas, as minhas propriedades. Para eu retornar, clico em área de trabalho, retorno. Nesta barra de tarefa inferior, eu tenho aqui o ícone de internet, o ícone de minha área de meu computador, o explorador de arquivos que eles chamam. E nessa barra eu vou ter o Windows Explorer, que é o explorador de arquivos que a Microsoft chama. Seguindo essa barra, nessa barra o Windows vai me deixar todos os ícones dos programas que estiverem rodando. Então essa é uma barra que você vai utilizar bastante. Inclusive, por exemplo, esses dois programas, eles não estão sendo executados no momento, mas eles estão fixados na barra. Essa é uma informação que a gente pode, é um recurso que a gente pode utilizar para os comandos, programas mais utilizados. Aqui no nosso canto direito, inferior direito, eu tenho uma área de notificações e informações. Então, eu tenho aqui a minha data de hoje, o relógio, eu tenho informação de teclado. Cada vez que eu passo o mouse em cima, ele sempre vai me dar mais informações sobre aquilo. Eu tenho informação sobre o alto-falante, o volume. Eu tenho informação sobre a rede, se eu tenho acesso à internet ou não. E eu tenho uma área de notificações. O que é essa área de notificações? É uma área onde o Windows vai se comunicar comigo caso alguma mensagem importante interna ele tenha que me mostrar isso, seja uma informação de muita importância. Essa seta para cima, quando eu clico, ele me mostra mais informações. Essas informações vão variar de acordo com o computador e conforme você vai utilizando o computador e instalando programas. Então, aqui, vários programas que são instalados ficam rodando o tempo inteiro no Windows. Então, é aqui que eles vão ser mostrados. Essa área de notificações, por exemplo, ele está me falando, olha, você tem um anti-spyware, que é um programa de segurança, que está desatualizado, então eu preciso atualizar. É um aconselhamento, são informações importantes do Windows para o usuário. Então ele está me dando, olha, você tem 3 mensagens importantes, atualize o seu programa anti-spyware, atualize seu programa antivírus e configure as atualizações do Windows. São realmente informações muito importantes. Hoje em dia você não pode, é inviável, ou seja, é uma segurança muito baixa você utilizar qualquer computador conectado à internet sem um antivírus atualizado, sem um anti-spyware atualizado. A probabilidade de você ter problemas é muito grande. Então, essa é a área de trabalho. Então, eu vou voltar na minha área de programas, vou executar um programa para a gente ver como é que ele fica aqui na área de trabalho. Como é que eu faço isso? Clico aqui na janela, volto para a minha área iniciar, onde estão meus programas, e vou executar, por exemplo, um programa que
que acompanha o Windows, que é um editor de texto, um programa que serve para você escrever cartas, escrever documentos, que chamam WordPad. A Microsoft tem o pacote Office, que possuem programas específicos para tarefas como planilha eletrônica, como editor de texto, mas ao você adquirir um Windows, mesmo sem ter o Office, você já consegue ter um editor de texto com bastante recursos. Ele não é um editor tão completo quanto o Word, mas já possui recursos para você escrever uma carta, escrever um currículo, escrever um documento e imprimir esse documento, salvar, enfim. Então eu vou clicar no ícone do WordPad e ele vai executar o programa. Reparem que sozinho, automaticamente, ele trocou o ambiente para o meu desktop, para a minha área de trabalho. E aí eu tenho aqui o meu programa WordPad rodando. Eu vou ter aqui na minha barra, conforme eu mencionei para vocês, o ícone do programa. Então eu tenho já o ícone de internet, o gerenciador de arquivos e agora eu tenho o ícone do programa WordPad. E assim sucessivamente, conforme eu for executando mais programas, ele vai me mostrando os ícones aqui do lado. Por exemplo, vamos lá, eu vou executar um outro programa que acompanha, que é um software de pintura, o Paint, também um programa que acompanha o Windows. Então executei o programa. Reparem que o Windows ele tem a propriedade de ser multitarefa, ou seja, eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, como nesse caso. Eu tenho o Paint rodando aqui, eu tenho meu programa editor de texto WordPad rodando aqui, os dois ao mesmo tempo. Eu posso estar aqui fazendo um desenho, como posso vir aqui no meu editor de texto e digitar um documento. Então, tudo ao mesmo tempo. Mais uma vez, aqui embaixo, nós temos os ícones dos dois programas e aí ele vai acumulando. O meu programa de pintura sumiu, como é que eu retorno para ele? Eu volto aqui, basta eu clicar no ícone dele e ele traz o programa de pintura na frente do meu desktop. Se eu clicar no ícone do meu WordPad, ele me traz o programa WordPad para frente do meu desktop.